Bom dia, meus irmãos. Coloque se em seu lugar. Vamos celebrar o Senhor nesta manhã. Você é o templo do Senhor. Você vai entregar a Ele sua adoração nessa manhã. Independente de como seja seu coração, independente de como você chegou, o Senhor está aqui. E Ele quer falar no seu coração nessa manhã. Ele quer preencher o vazio da sua alma nessa manhã. Porque Ele é grande, grande é o seu nome, temível em louvores. Quando a igreja do Senhor se une em adoração, tudo pode mudar. Qualquer expectativa do seu coração, ela pode ser refeita pela presença do Senhor aqui. Que essa canção te aproxime do Senhor, que essa canção já trate você e que essa canção faça você honrar a Ele Todo-Poderoso. Que as suas questões sejam postas no altar do Senhor nessa manhã. Que Ele te ouça, querido. Quando estamos em adoração comunitária, o Senhor ouve o som da sua igreja, mas Ele ouve você individualmente. Ele quer receber a sua adoração nessa manhã. Seu coração esteja firme para adorar o grande e poderoso dele. Vamos declarar a grandeza dele? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Da cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso já
Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Você pode sentar por alguns instantes. Bom, estamos juntos nessa manhã de domingo para louvar e exaltar o nome do Senhor. E aos domingos nós temos vivido aqui nossas manhãs de oração. Deus tem nos proporcionado momentos graciosos, abençoadores. Hoje pela manhã, por conta da necessidade de uma reunião de liderança, não tivemos nossa manhã de oração. Mas, meus irmãos, estamos em culto. E a semana que se encerrou, ela trouxe consigo muitas demandas. Temos famílias que estão vivendo processos de lutas intensas. Temos famílias enlutadas. Temos, para a glória do Senhor, irmãos que estão recuperados ou se recuperando e voltando à convivência da igreja. Mas a semana, ela trouxe lutas para a família da Igreja Batista e Jardim Santíssimo. Porque uma luta que toca o irmão, toca a todos. E nós precisamos orar. Eu queria, nesse momento de culto, nesse ambiente pautado pela presença do Senhor, a canção está sendo tocada e ministrando nos nossos corações. Eu me lembro quando a palavra de Deus nos ensina que quando Saul era perturbado por um espírito que angustiava sua alma, seu clamor era trazer-lhe um tangedor. E trouxeram a ele Davi. Quando Davi tangia sua harpa, a alma de Saul era aliviada, porque a presença de Deus era manifesta. Eu creio profundamente, irmãos, que Deus habita em meio à adoração do seu povo. Eu creio profundamente que Deus está neste lugar. Apesar de nossas lutas, apesar de nossas preocupações, apesar de nossas dores, Deus está aqui e nós precisamos nos colocar diante dele. Cantamos que ele é grande, ele é terrível, poderoso, incomparável. E nós podemos, nesse momento, obrigado, minha irmã, nos colocar diante de Deus. Quero te convidar à oração. Você que está conosco aqui, você que está conosco através das mídias sociais, eu quero te convidar a orar. Passa uns momentos orando, mas não ore sozinho. Forme trios, duplos, trios de oração. Você que está em casa, ore com a sua família. Tanto nós que estamos aqui presencialmente, como você que está virtualmente, nós estamos em culto. Culto é uma oferta que oferecemos ao Senhor. Então, forme duplas, máximo trios, interceda. Tem gente chorando, tem gente lutada, tem gente cansada. A palavra de Deus nos orienta a lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. E a palavra justifica essa orientação, porque Ele tem cuidado de nós. Ore nesse momento. Temos minutos de oração. Temos minutos de busca ao Senhor, quebrantamento, súplica. Ore, clame ao Deus. Está atento à voz do nosso coração.
Ao teu nome, Senhor, seja a glória. Ao teu nome, Senhor, seja a honra. Ao teu nome, Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Nessa manhã, Pai, nos colocamos em tua presença e declaramos nossa total dependência do Senhor. Pai, estamos orando porque a última semana trouxe consigo lutas para algumas famílias. Ó Deus amado, a última semana trouxe luto, porque apesar de sabermos que nosso irmão Lenira está com o Senhor, ó Pai, a família está enlutada, a igreja está enlutada, e nós queremos essa manhã, ó Pai, render louvores ao teu nome, glórias ao teu nome, ainda que o coração esteja entristecido, ainda que a alma esteja quebrada e quebrantada. Senhor, nesse momento nós colocamos em teu altar as nossas preocupações, as nossas tristezas, as nossas ansiedades, porque de verdade, Senhor, sabemos que temos um Pai. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Abba Pai, nosso Pai querido, nosso Pai amado, nosso Pai que nos promete nunca se esquecer de nós. E nesse momento, ó Deus, nós colocamos a nossa alma, o nosso coração, a interioridade do nosso ser, colocamos aos teus pés, colocamos diante de Ti, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos renove, para que o Senhor nos restaure nessa manhã, Deus. Receba, Senhor, o louvor do teu povo, a adoração do teu povo. Nesse momento, enquanto oramos, console cada coração aqui. Nesse momento, Senhor, enquanto oramos, renove as forças do fraco, renove a alegria do triste, renove o vigor daquele que chegou aqui cansado. Ó Pai, que no poder do teu Espírito haja uma abundante graça e ministração do Senhor, e então sejamos fortalecidos, renovados, e que a vida de Deus flua em nós nesta manhã. Pai, entregamos toda a bagagem, entregamos em tuas mãos todo excesso de peso, entregamos em tuas mãos toda a nossa luta e declaramos a nossa confiança irrestrita em Ti. Receba a nossa adoração nesse momento, receba a nossa oração nesse momento, pois fazemos isto em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém, e amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, para aqueles que se uniram a nós nesse momento, eu quero mais uma vez te dar o meu bom dia, graça e paz da parte de Jesus. E nós estamos em uma manhã de assembleia administrativa. Nós teremos nosso culto e após o culto, nossa assembleia administrativa, temos alguns assuntos que precisam ser tratados. E então, em observância ao nosso estatuto, nós precisamos de um terço da membresia em primeira convocação e um quinto em segunda convocação. Então, um terço de nossa membresia seriam 47 irmãos e quinto 28 irmãos. Então, puxando um pouco para cima, 48 e 29. Eu gostaria de convidar nesse momento, Emílio, pode me ajudar na contagem? Eu queria que os membros arrolados da Igreja Batista Jardim Santíssimo levantassem uma de suas mãos nesse momento e mantivessem suas mãos levantadas, para que nós confiramos se temos quórum para a Assembleia em primeira convocação. O 35, alguns irmãos lá embaixo ainda, não temos quórum para a Assembleia em primeira convocação. Contou comigo também? Obrigado, amigo. 36 irmãos, temos quórum para a segunda convocação.
Então nós continuamos adorando ao Senhor. Obrigado, Emil. E nós então realizaremos a Assembleia de segunda convocação. Nós, como previsto, ainda traremos ao altar de Deus nossos dízimos e ofertas, e aí ouviremos a palavra do Senhor nessa manhã. Então eu quero convidar você, irmão, irmã, para que participe do trabalho do Senhor, participe da obra de Deus neste lugar. Eu estava agora pela manhã ouvindo parte de um culto de uma igreja que eu gosto, no Rio de Janeiro, e aí o pastor dizia assim, ele apresentava alguns projetos, eles estão com um forte trabalho na área infantil, um espaço para as crianças muito grande, muito bom, muito equipado. Ele dizia, meu irmão, minha irmã, peço que você atente para a questão da entrega do teu dízimo e oferta. E eu queria, irmãos, copiar aquele pastor, aquele colega, aquele professor, foi meu professor no seminário. Eu queria encorajar a Igreja Batista Jardim Santíssimo, nós que somos membros congregados e nós que participamos da vida da igreja, para que nós tivéssemos especial atenção na entrega de nossos dízimos à casa do Senhor. Aquele pastor falou algo e nós estamos em um tempo, irmãos, que perdemos algumas percepções basilares. Ele dizia assim, no orçamento mensal, o primeiro valor que deve entrar é o dízimo, porque é a parte que você devolve, é a parte que Deus pede para a manutenção, para o avanço de sua obra. Meus queridos, Deus tem sido bom, Deus tem sido generoso para conosco. Eu quero te convidar a entregar o teu dízimo. Talvez você, querido, querida, já há algum tempo, já há alguns meses, tenha deixado de entregar o seu dízimo. Por quê? Porque eu não concordo com algumas coisas na igreja. Não justifica. Porque eu estou investindo meu dinheiro em questões pessoais. O dízimo não é nosso, o dízimo é do Senhor. E eu queria convidar o povo de Deus para que tomasse uma decisão e a partir do presente momento existisse no coração de cada vida uma decisão, um retorno a esta prática. Porque, meus irmãos, quando nós não dizimamos, quando nós não ofertamos, a igreja fica impedida de caminhar. Como assim, pastor? Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro, é verdade. Ele é o dono do ouro e da prata, mas Ele usa a cada um de nós e Ele coloca em nossas mãos ouro e prata para que nós contribuamos com o nosso ouro e com a nossa prata, com os nossos recursos. Quando um irmão, uma irmã deixa de dizimar, isto afeta diretamente o avanço, o andamento da obra de Deus. E se você não tem feito isso, eu quero te convidar a voltar a dizimar. Volte a dizimar, oferte com alegria. E assim, querido e querida, agora com a nossa conta corrente sem impedimento algum, nós temos aqui projetados os dados bancários, agência, conta corrente, também o nosso Pix, que é o nosso CNPJ. Você pode enviar sua contribuição através desses dados bancários, através dos meios digitais também. Você pode fazer a sua contribuição também presencialmente, aqui está o gasofilácio, e você pode fazê-lo nesta manhã. Também você pode, através do nosso aplicativo, se você não baixou o nosso aplicativo, baixe nesse momento, Igreja em Jardim Santíssimo, e através do aplicativo você pode enviar a tua contribuição para abençoar a obra do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, continuamos em adoração, continuamos em culto, e enquanto a canção será ministrada, enquanto a canção for ministrada, melhor dizendo, você poderá ofertar e dizimar nesse dia. Abençoemos a obra do Senhor. You
perfeitas. Obrigado, Senhor, pela fidelidade do teu povo, que é reflexo da fidelidade do Senhor sobre nossas vidas. Pai amado, nesta manhã eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Abençoe, Deus, cada lar. Pai, nesse momento visite com a tua provisão a família do teu povo. Irmãos estão desempregados, eu peço que portas de emprego se abram. Irmãos estão aguardando a aprovação em concursos, eu peço, Senhor, ilumine a mente do teu povo e abra oportunidades para que teus filhos sejam aprovados e vivam a bênção, o milagre e a prosperidade bíblica, Senhor. Eu oro, Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, para que a saúde seja ministrada sobre a tua igreja. Muitos irmãos e irmãs, com esta manifestação climática, ó Deus, têm vivido as voltas com resfriados, com síndromes gripais. Tivemos aqui irmãos que foram internados por quadro de pneumonia, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor. Conceda saúde ao teu povo, Pai, para que nós com saúde possamos te servir com alegria. E Deus amado, nessa manhã, abençoe os valores que foram entregues aqui em teu altar. Nenhum valor aqui é nosso, é do homem. Mas cada valor, cada centavo entregue em teu altar é dinheiro de fidelidade, é coisa séria. E nós, ó Deus, levamos tua obra a sério, levamos a tua igreja a sério e levamos a sério as pessoas. Então, Pai, pedimos que a tua bênção seja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, e que tu recebas o nosso louvor nessa manhã, posto que oramos no nome santo e inigualável de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma manhã atípica, tanto pela assembleia que realizaremos, como pelo falecimento de nossa irmã Olenira. Então nós, irmãos, estamos em um culto hoje mais sintetizado, para que então nós possamos participar da assembleia e também aqueles irmãos que desejarem nos fazermos presentes no sepultamento de nossa irmã Olenira. Bom, eu quero, as crianças podem vir aqui à frente, vem aqui à frente, eu quero orar pelas crianças nesse momento. Desceu um monte? Então tá bom, vai lá então. Bom, irmãos, então nós queremos hoje pregar a palavra de Deus, e eu quero convidar você a ler dois textos que nesses dias tocaram no meu coração, e por conta dessa manhã, por conta da característica desta manhã, nós não estamos tão imersos no projeto Manhãs com a Palavra, mas eu quero trazer uma palavra hoje inspirativa e que nos encoraje na direção do coração de Deus. Quero que você abra a sua Bíblia neste momento, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 20. Abra sua Bíblia nesse momento. Eu acho que caiu aqui. Obrigado, Denis. Gálatas 2, a partir do verso 20, o texto diz... A partir do verso 19, na verdade. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora vire algumas páginas, Filipenses, capítulo 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O texto diz: porquanto,
Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu pedi a Luane que me ajudasse nessa manhã compartilhando um vídeo que foi colocado no grupo de nossa igreja. Eu queria que você assistisse esse vídeo brevemente comigo nessa manhã. Consegue, Luane? Ah, sim, que bom. Isso. Né? Amo todo mundo, né? Então, para mim, isso é uma alegria. Não fazer igual o apóstolo Paulo. Morrer é lucro. Viver, se morrer, vai para o céu. Se viver, a gente faz a obra aqui. Continua fazendo. O que o apóstolo Paulo falou. Não é a gente ficar e continuar com a nossa consciência, né, limpa, pura, para Deus. Né? Fico muito satisfeita com isso. Uma observaçãozinha. É um vídeo breve, irmãos. É um vídeo breve. Foi gravado quando a juventude de nossa igreja foi visitar a irmã Lenira. E alguns minutos foram registrados. Esse vídeo está no grupo de nossa igreja. Eu sei que quando expomos esse vídeo, um misto de sentimentos permeiam o nosso coração. Eu tive a oportunidade de conhecer a irmã Lenira recentemente. Eu não convivi com ela. Nessa minha experiência de ser recém-chegado na Igreja Batista Jardim Santíssimo, eu tenho conhecido alguns irmãos e a membresia gradativamente. Eu tive a alegria, a honra, o privilégio de conhecer essa mulher de Deus. E quando a Amanda, acho que foi a Amanda que compartilhou esse vídeo no nosso grupo, eu fiquei muito emocionado e pensando nesta manhã. Porque, meus amados e minhas amadas, quando eu ouço um testemunho como esse, quando eu lembro minha visita à irmã Lenira, uma senhora às voltas com enfermidades, aguardando cirurgia, com limitações físicas, e falando com entusiasmo, com alegria de tudo o que vivera ao lado do Senhor e ao lado dos irmãos nesta igreja, eu fiquei muito inspirado. E meu coração, ele voltou ao texto que a irmã Lenira citou, de Filipenses 1, versículo 21, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro, e as palavras de Paulo aos crentes que estavam na Galácia. E a partir desses textos, irmãos, e a partir do testemunho de nossa irmã Olenira, eu quero propor algumas reflexões nesta manhã de domingo. O que temos feito com esta dádiva chamada vida? O que temos feito com a nossa história? O que temos feito, meus irmãos, com o tempo que nós temos, com a saúde que nós temos? O que temos feito com os dons que o Senhor nos confiou? O que temos feito com os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Quando você lê o texto de Filipenses 1, 21, Paulo, se você ler o capítulo, Paulo está compartilhando com os crentes que estavam em Filipos de suas lutas, de suas decepções, das agruras do ministério. E Paulo disse, se tudo isso que eu tenho vivido, se tudo isso que eu sofri de alguma forma serve para a expansão do Evangelho, que seja assim. Que Cristo seja engrandecido no meu corpo, na minha vida, na minha história. Quando Paulo fala que Cristo seja engrandecido no meu corpo, é que Cristo seja engrandecido através dos sofrimentos impostos a mim, através das cadeias impostas a mim. E Paulo, quando fala aos crentes que estavam na Galácia, Paulo está falando, meus irmãos e minhas irmãs, de uma nova vida em Cristo que tem sua base na justificação pela fé. E nós, nesta manhã de domingo, quando estamos envolvidos no projeto do reino de Deus, nós precisamos, irmãos, refletir sobre o que nós temos oferecido ao Senhor de fato e de verdade. Nesses dois textos, Paulo orienta duas comunidades neotestamentárias. A igreja que estava na Galácia e a igreja que estava em Filipos. E Paulo diz, a nossa vida encontra significado
A nossa vida encontra de verdade relevância quando nós vivemos para Cristo. Quando nós entendemos que a nossa vida só faz sentido e só tem sentido quando estamos em Cristo e vivemos para Cristo. Meus irmãos, quando nós lemos esses dois textos e quando nós somos tocados pelo testemunho da irmã Olenira, ali naquele vídeo já estava limitada pela saúde, fragilizada. Quando a visitei, a limitação era um pouco maior. E nós temos outros irmãos dessa mesma faixa etária, irmãos que às voltas com as suas enfermidades, com a limitação que o tempo traz, que a idade traz, irmãos que não desistem do Senhor, irmãos que não desistem de uma vida para a glória de Deus, irmãos que não desistem de viver para Cristo. E nós que estamos aqui nessa manhã precisamos, queridos e queridas, responder a essa pergunta: o que nós temos feito com a nossa vida? O que nós temos feito com o nosso tempo? Porque nós estamos em meio a uma geração, nós vivemos em meio a uma geração que colocou Deus em segundo, terceiro, quarto plano. Não há tempo para Deus, não há lugar para Jesus. Não há agenda para nos envolvermos no projeto do reino de Deus. Meus queridos e minhas queridas, nós bem cedo aprendemos que quando ouvimos a palavra do Cristo e buscamos o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. E parece-nos, irmãos, que com o tempo essas questões são negociadas e também as lutas se avolumam, se agigantam. Eu falei no início desse culto aqui, eu falei no momento de oração, que existem pessoas em nossa comunidade de fé que têm enfrentado lutas contínuas. Desgastes, provações. Quando parece que uma prova está acabando, outra chega. E talvez, meu querido e minha querida, nessa manhã, a tua fala com Deus seja: Senhor, eu estou um pouco cansado, um pouco cansada, eu estou desanimado, eu não estou entendendo. E eu tenho trabalhado com os irmãos nesses meses de chegada, que esses sentimentos oriundos de nossa natureza humana, de nossa condição humana, eles não representam em si, diante de Deus, um pecado. Pecado é a hipocrisia, irmãos. Pecado é tentar oferecer a Deus um sorriso estampado no rosto quando a alma está em lágrimas. As lágrimas não podem nos afastar do Senhor, mas Deus quer a verdade do nosso coração. Na última quarta-feira refletimos sobre isso. Às quartas-feiras estamos nos encontrando com o Senhor no monte e refletindo sobre o Sermão da Montanha, o primeiro sermão de Jesus, o sermão mais famoso de Jesus, mais conhecido de Jesus. E na última quarta-feira refletimos sobre a importância que o Senhor dá à interioridade, à verdade do coração. E meus irmãos, existem momentos que chegamos em um culto como este sob fortes pressões, sob intensas preocupações, sob intensos desgastes. E é uma tentação natural que toca a nossa alma para que nós abramos mão de qualquer possibilidade de serviço ao Senhor, de esquecermos o que o antigo hino diz: no serviço do meu rei eu sou feliz. E nós então comecemos a pensar: eu vou cuidar da minha vida, já que Deus não está cuidando, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou colocar as minhas preocupações e os meus interesses em um primeiro lugar, porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? E, irmãos, isso é um ledo engano, um profundo engano, um terrível engano, porque quando eu olho para as palavras paulinas, Paulo está reconduzindo o nosso coração no melhor lugar para que a nossa vida esteja. Para que a nossa vida esteja em Cristo, centrada em Cristo, escondida em Cristo. Paulo chega a dizer no capítulo 2, no versículo 20 da carta aos Gálatas,
Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa fé, meus irmãos, que é poderosa para nos sustentar em meio às lutas da vida, e essa fé que é poderosa para nos conduzir para a eternidade. Eu digo aos irmãos, é necessário ter fé para viver e fé para morrer. Nós vimos um vídeo, conhecemos essa irmã, vocês conviveram com a irmã Olenira, algumas pessoas aqui serviram a Deus ombreados com a irmã Olenira, e conheceram a sua alegria, conheceram a sua dedicação, o seu amor ao Senhor, o seu amor às pessoas. E meus amados e minhas amadas, a irmã Olenira deixa para nós um testemunho de fé, uma vida pautada pela fé. A fé que sustentou os seus passos, a fé que sustentou o seu coração nesses últimos tempos, impedida de estar na igreja, mas dizendo, pastor, eu tenho assistido aos cultos, e dizendo, eu estive ali com a Delcina e com a irmã Elza, tenho gostado de suas mensagens, pastor. Eu falei, que bom, minha irmã, ore por nós, ore por mim, graças a Deus. Não sabia o que fazer para que eu me sentisse à vontade em sua casa, tocando-me com a graça de Jesus. Uma mulher que viveu pautada pela fé. Fé que, inclusive, no momento que ela fechou os seus olhos nessa vida, ela abriu os seus olhos na eternidade. E por conta dessa fé, a primeira face que ela viu, após abrir seus olhos, foi a face do Redentor, foi a face de Jesus. Porque eu também dormiremos aqui e acordaremos lá em casa. Nossa alma tem saudades de casa. E a irmã Olenira já chegou em casa. E está nos esperando. Fé. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É essa fé que nos sustenta em meio às lutas, irmãos. É essa fé que nos sustenta em meio às enfermidades. É essa fé que nos sustenta em meio aos problemas. É essa fé que nos sustenta em meio à escassez. Paulo disse para nós e para seus ouvintes que em tudo ele aprendeu estar contente. Contentamento se desenvolve. Em uma era de consumo, de um consumismo exacerbado, nós precisamos revisitar a prática do contentamento, nos alegrarmos em Deus, nos alegrarmos com o que temos. É interessante que hoje, e nosso país vive um momento de tensão financeira, crise financeira, mas quando você vai às ruas, aos shoppings, estão lotados. Lotados. Basta você tirar um dia para ir ao calçadão de Campo Grande. É um passeio interessante, não é verdade? Eu, quando me mudei para cá e estive com os irmãos, eu fui conhecer o calçadão de Campo Grande. E a primeira vez que eu estive no calçadão, eu falei, Senhor, de onde sai tanta gente? E, sabe, irmãos, uma questão que eu tenho trabalhado no meu psicológico, depois que eu tive Covid, quando eu chego num lugar que tem muita gente, eu fico desesperado. A primeira reação que eu tenho é ficar ansioso. Aí depois eu vou me acalmando, aí eu vou conversando com o meu cérebro, e aí as coisas voltam ao normal. Eu nunca vi tanta gente como eu vi no calçadão de Campo Grande. E onde está a crise? As pessoas estão nesses centros de consumo, de compras, porque quando você consome algo, você traz algum tipo de alento para a sua alma. Você substitui. Você canaliza algumas angústias para aquela aparente, momentânea e perigosa sensação de prazer que a compra traz para alguns. Mas Paulo, meus irmãos, esse homem que falou aos crentes que estavam em Filipos e aos crentes que estavam na Galácia sobre a vida pela fé em Cristo, foi um homem que ensinou a viver e desenvolver o contentamento. Algumas perguntas se fazem necessárias nessa manhã. O que temos feito com a nossa vida? O que você está fazendo com o teu tempo? Você tem tempo para Deus, tempo para devoção, porque nós não fomos chamados para fazer, nós fomos chamados para estar com Jesus
e, por consequência, frutificar. Há uma grande diferença e uma libertadora diferença. Porque quando nós achamos que fomos salvos por Jesus para fazer algo em prol de Deus, fazer algo em prol do reino de Deus, nós entramos na senda do ativismo, que é um caminho de adoecimento, que é um caminho, meus irmãos, até mesmo de autojustificação, de meritocracia, e nós olhamos para o outro que não faz tanto como nós e dizemos, é um crente de segunda classe, eu sou um crente bom porque eu faço muito. Nós não fomos chamados para fazer, nós fomos chamados para ser discípulos, e sendo discípulos frutificamos. É isso que a palavra de Deus nos orienta. E aí a pergunta é relevante porque você tem vivido uma vida frutífera em Deus ou você tem se envolvido, desgastado em um ativismo seco, árido, que não multiplica, que não traduz vida? O que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com o teu tempo? Você, meu querido, minha querida, recebeu dons e talentos, e nós aprendemos que dons e talentos precisam ser multiplicados, bem administrados, bem geridos, bem vividos, não enterrados. Conhecendo a irmã Olenira e vendo esse vídeo, percebi naquela pessoa, naquela irmã, naquela serva de Deus, um desejo por fazer a obra de Deus, por se envolver na obra de Deus, mas agora limitada pelas questões de saúde. Meus irmãos, eu tenho aprendido nesta igreja, com irmãos com recursos limitados de saúde, uma dedicação sobrenatural. Eu tenho visto nesta igreja, irmãos, homens e mulheres que não dão desculpas para Deus. É interessante que aqueles que mais têm recursos e mais possibilidades são os que mais negociam. Não podemos negociar com Deus, mas precisamos viver em profunda dedicação ao Senhor. E eu encerro a reflexão nessa manhã, porque temos alguns assuntos administrativos a tratar. Eu encerro por onde Paulo começou, em Gálatas 2,19. Eu estou crucificado com Cristo. Nessa manhã há um convite de Deus para nós, para que nós estejamos crucificados com Cristo. Decretando a morte do nosso velho eu, velho homem, e então abrindo possibilidades para que ressuscitemos com Cristo para uma vida nova de verdade. Foi para a novidade de vida que o Senhor nos chamou. O mesmo Paulo apóstolo disse para nós que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. É tempo, irmãos, de nós abrirmos mão como pessoas, como indivíduos, como cidadãos e cidadãs do reino. É tempo de nós abrirmos mão de coisas antigas, de comportamentos recorrentes, de históricos que não traduzem glória de Deus, e abraçarmos o novo, abraçarmos a nova vida que Jesus tem para nós, abraçarmos o novo aqui dentro, nesse ambiente como igreja local. Eu me lembro, quando preguei na Assembleia da Convenção Batista Carioca, eu falei com os irmãos que estavam ali, dentre alguns minutos nós iremos tratar de assuntos deliberativos para a Convenção Batista Carioca, que Jesus seja glorificado em tudo que for tratado, em nossas formas de nos tratarmos, debatermos os assuntos, porque nós, irmãos, somos cristãos de confissão batista, nós somos por herança, por essência, por identidade, por raiz, nós somos democráticos. Nós não temos um governo monárquico, nós não temos um governo a partir de um presbitério. Nós entendemos que o governo é a partir da comunidade, da congregação. E nós somos cristãos de confissão batista por opção. Mas assim como eu falei lá na Convenção Carioca, eu digo aqui nessa manhã, nós iremos iniciar nossa Assembleia tratando de alguns assuntos
que são comuns à nossa vida como igreja local. Eu quero, meus irmãos, que a gente, da mesma forma que está cultuando ao Senhor e glorificando ao Senhor, a gente também glorifique o Senhor em nossa assembleia, em nossa construção de igreja local. Porque coisas velhas já passaram. O que nos interessa é o novo, que vem de Deus. O que nos interessa é a vida crucificada. Isso é um paradoxo. A imagem não é agradável, mas é o convite do discipulado. O que nos interessa, meus irmãos, é a vida crucificada. É o ego crucificado. O que nos interessa é vivermos para a glória de Jesus, assim como Paulo viveu, assim como a irmã Olenira viveu, vivermos para a glória de Jesus, pautados por essa fé. Fé poderosa para nos salvar, e fé poderosa para nos sustentar até o último dia, e fé poderosa para nos conduzir à eternidade. Você me entende nessa manhã? A reflexão que eu trago nesse dia é muito mais prática e muito mais objetiva para que nós continuemos caminhando com Jesus, mesmo em meio às lutas que temos enfrentado, mesmo em meio às lutas que você está enfrentando. Famílias aqui estão vivendo luto, famílias aqui estão vivendo enfermidades, famílias aqui estão vivendo pressões financeiras, famílias aqui estão vivendo pressões com algum ente querido desempregado, questões internas na família, gente boa, gente amada de Deus enfrentando lutas em suas emoções, em sua psique. Mas essa palavra de hoje nos traz um convite a vivermos para a glória de Deus por meio da fé. O Senhor não desamparou a tua vida. O Senhor continua cuidando da tua vida. E o Senhor, assim como conduziu a irmã Olenira, vai te conduzir até o teu último dia. Aí eu queria que você me ajudasse nesse momento. Dá aquela olhadinha para o lado assim, dá aquela catucada de leve na coluna, assim, na espinha, assim, ó, na costela. Costela, que coluna? Na costela. E fala assim: meu irmão, não esmoreça. Meu irmão, não desista. Não retroceda, não volte atrás. Essa vida que agora temos, que avivamos para a glória de Jesus mediante a fé. E que o Senhor nos abençoe abundantemente. Amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus. Bom, passados mais de 15 minutos desde a primeira convocação, nós agora, observando o nosso estatuto, Emil, você pode me ajudar de novo, Emil, na contagem? Se conte, hein? Eu quero pedir aos membros. João, você pode? Ao vivo é assim. Você conta aqui, ó, à minha esquerda, e o Emil conta à minha direita, pode ser? Membros arrolados da Igreja Batista Jardim Santíssimo, levantem a mãozinha e mantenham levantada. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, meus irmãos. Temos 39 membros arrolados. Precisaríamos de 29 para a segunda convocação. Tendo quórum, eu quero pedir aos irmãos a ajuda para trazer à frente aqui a mesa e também as cadeiras. Quero convidar nossas secretárias, irmãs. Nesse momento, a transmissão será interrompida, porque a Assembleia é apenas presencial. Agradeço aos irmãos que estiveram conosco até aqui.